Meus irmãos, nós temos a outra oferta para tirar, mas nós vamos deixar para o final do culto, senão nós vamos fugir de um padrão que o nosso pastor presidente e o nosso pastor local, o pastor Walter, não quer que fuja, irmãos, que é a palavra de Deus. E o pastor Walter, ele tem uma diferença, que quando ele sai, ele não diz que é para a gente pregar, ele diz que é para dar um estudo, irmãos. E o estudo não pode ser 40 minutos só de estudo, é pouco. Porque a gente não vai pregar, a gente vai tentar dar um estudo para a igreja, que é o que ele gosta, que dê um estudo. Pastor Walter, ele já mostrou que ele não é amante daquelas pregações que enganaram muitos irmãos por aí até hoje, que eu também não sou, né? Então, ele quer que dê um estudo para a igreja. Vamos ler um texto aqui rapidamente, irmãos, e depois a gente tira a última oferta para o leal. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 42 eu vou ler. A igreja acompanha. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Irmãos, é meio um pouco diferente assim quando se fala de realmente dar estudo para a igreja. Quando a gente chega assim, que a gente vai pregar voluntariamente, a gente já vem assim totalmente, mas quando a gente vai falar de um estudo, a gente vai sistematizar a coisa, vai ter uma direção a ser seguida do início até o fim do estudo. E nessa noite, quando o pastor informou que eu era o cordeiro do sacrifício, eu passei a semana todinha meditando, e esse texto, ele fala muito comigo. Eu já preguei outra vez aqui, mas eu confesso que vou falar algo que os irmãos nunca ouviram falar, porque Deus, ele é muito grande, sabe? E é difícil de alcançar o tamanho dele. E na grandeza dele, ele também capacita os seus servos, de forma que você vai ouvir 10 vezes, ler o mesmo texto, e ele vai dar capacidade para falar tudo diferente. E nesse texto aqui, primeiro eu queria relatar que Lucas, ele foi feliz demais em se aproveitar desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos para relatar 3 grandes histórias da igreja. Primeiro, ele começa relatando a descida do Espírito Santo e o enchimento do Espírito na vida dos crentes que estavam naquela hora. Não foi só dos apóstolos. A Bíblia diz que tinha muitos crentes lá, e foram muitos que foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que muitos falaram em línguas estranhas. Ele também se aproveita desse mesmo capítulo para falar da grande convenção dos conversos que foram naqueles dias. É bem verdade, irmãos, que o texto, eles estão ligados logo em sequência, logo na Bíblia, nas páginas da Bíblia, logo em sequência. Mas, na verdade, isso tem uma distância de dias, não foi logo no mesmo dia do enchimento com o Espírito Santo, que Pedro logo pregou, e 3.000 almas se converteram. Não foi. Isso teve alguns dias depois dele cheio, eles começaram a ensinar a palavra, e até houve algumas críticas, e foi quando Pedro se levantou cheio do Espírito Santo e começou a pregar, e a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. E depois Lucas se aproveita para contar, nesse mesmo capítulo, no texto que nós lemos, contar a história da verdadeira igreja primitiva, né? A igreja que viveu realmente as ordenanças de Deus, né? Uma igreja que é olhada pelo mundo até hoje. E hoje a gente vai falar sobre essa igreja para os irmãos. E foi muito feliz o Lucas, né? E aqui ele começa a relatar a história da igreja. Ele diz que essa igreja, irmão, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Eu acho interessante quando chega na doutrina, que perseverar, a palavra perseverar, ela também o significado e substantivo dela é continuar, é prosseguir, persistir, é
se for preciso até você persistir com força, correr, perseverar, segurar, não desistir. E eu acho interessante aqui que ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu acho, a primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que é na doutrina dos apóstolos, não diz que era só na doutrina que Pedro ensinava. A Bíblia está dizendo que era na doutrina dos apóstolos, ou seja, a gente sabe que Jesus era acompanhado de 12 apóstolos. Nessa época aqui, Judas já tinha morrido, ele só estava com 11. Depois é que a gente vai ver os apóstolos lançar sorte para que entrasse um outro apóstolo no lugar de Judas. Mas a Bíblia diz que não destaca aqui essa doutrina. Todas as vezes a gente sabe que quem pregou e converteu uma igreja logo, uma igreja começar com 3.000 membros, que igreja, hein? Que tamanho de igreja. A Bíblia diz que era na doutrina, ou seja, no ensinamento. O que é doutrina, irmão? Doutrina, a gente foi acostumado a ouvir dos nossos mais velhos, dos nossos antepassados, que quando eles falavam, hoje é o culto de doutrina, aí muitas vezes diziam, às vezes o puteiro estava ali na porta e dizia, hoje é o culto de lapada. E doutrina não é isso, irmão. Doutrina não é lapada. Doutrina é o ensino de alguma coisa que você vai ensinar. Ela pode ser uma doutrina bíblica, pode ser um ensinamento bíblico, mas ele pode ser também secular. Pronto, um professor que leciona português, a doutrina dele é o quê? Português. O que leciona matemática é matemática. Então, doutrina não tem nada a ver com o que nós aprendemos, principalmente nas nossas Assembleias de Deus, no decorrer dos anos que passaram, que doutrina é o culto de lapada. Não. Doutrina, irmão, é um culto de ensino. Então, o que acontecia com a igreja primitiva? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Poderia ser Pedro, João, Tiago. Ninguém sabe quem era o apóstolo que ensinava a cada vez. Sabia que era a doutrina que eles ensinavam, os apóstolos ensinavam. E esses crentes, irmão, ele tinha desejo de aprender a palavra de Deus. Eu posso até dizer que eles não pediam uma escola dominical. É bem verdade que nem existia naquela época. Mas vamos figurar a coisa para que a gente chegue a um entendimento melhor. Não perdia uma escola dominical, não perdia o culto de lapada que os irmãos dizem, que na verdade é o culto de doutrina. Era culto de domingo, não perdia culto. Ô irmão, mas o que você quer ensinar com isso? Era que eles perseveravam, eles continuavam. Aos longos dos anos, até porque essa época ela durou até mais ou menos o primeiro concílio de Nicéia, né? Lá teve o primeiro concílio de Nicéia, aí já começou a coisa a mudar. A gente já viu que apareceu um Apolo, que a Bíblia diz que o homem era formoso e o homem era eloquente, e a gente vai ver lá em 1 Coríntios que Paulo vai dizer que nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Cristo. A gente vai ver que já estava existindo algo que não é diferente nos nossos dias. O irmão sabia que nos nossos dias já existe isso aí? Às vezes alguém diz, é fulano que vai pregar. Eu vou nada. Vou não. Por quê? Aí a Bíblia diz que esse Apolo, ele era um camarada formoso. Quando a Bíblia fala isso, irmão, a Bíblia está dizendo que o camarada era bonito. E por ele ser bonito, muitos já queriam seguir ele, outros não queriam ver Paulo mais. Até porque a história vai dizer que Paulo já era um camarada meio diferenciado. Diz que ele era meio careca, né? Alguns dizem, outros dizem que era baixo, ninguém sabe. Mas ele já não queria ir mais. Foi preciso Paulo chamar a atenção daquela igreja, porque já estava acostumando a acontecer o que acontece nos nossos dias. Nos nossos dias a gente vê, irmãos, que ao longo dos anos foram surgindo pregadores que, quando ele chega aqui, primeiro ele traz algo que você nunca ouviu falar e você nunca vai aprender. O que é que ele está falando, está entendendo? Porque ele se preocupa de pegar a igreja e trazer uma introdução que passa mais de meia hora só na introdução. E você, depois de tudo, não sabe o que foi que ele disse. Mas eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles tinham prazer, irmãos, em aprender a palavra de Deus. Tinham prazer. Cada dia eles iam tendo mais prazer de estar ouvindo a doutrina dos apóstolos. A gente vai ver que eles tinham tanto prazer que foi aparecendo alguns problemas. Aí foi necessário que, já que os apóstolos
mandasse escolher entre vós homens cheios do Espírito Santo para separar o diaconato, para cuidar das situações que já estavam acontecendo, porque os apóstolos não poderiam parar de ensinar. O forte deles era ensinar a palavra de Deus, e cada dia eles iam ensinando e eles perseverando. Eu posso ver até a igreja primitiva, eu acho que ela era, até porque ela foi formada logo primeiro por muitos judeus, né? E eu acredito até que eles eram baseados, que os judeus, mano, eles gostam de ler, eles liam muitos salmos, e eu acho que eles pensavam assim, no salmista, me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, ou seja, só fizeram dizer a ele que alguém ia para a casa do... Não era para o Bolota não, era para a casa do Senhor que ia. Aí ele já se alegrou. E eu acredito que essa igreja, ela foi doutrinada dessa forma. E ela tinha a mesma alegria. Cada dia que os discípulos iam ensinar os apóstolos, eles tinham prazer de estar lá. Então eles perseveravam, continuavam querendo aprender a palavra de Deus. No passar dos anos, aí a coisa foi mudando. E entrou um espírito, inclusive atingiu a nossa igreja, eu digo que foi um espírito, que os irmãos começaram a repudiar, irmãos, aos irmãos que estudavam a palavra, que estuda, até hoje que ainda tem a palavra de Deus. Porque os irmãos começaram a ficar contra e ficavam até indiferente com aqueles que faziam e que faz teologia. E na verdade fazer teologia, irmão, é fazer o que esse discípulo aqui, essa igreja fazia. Ela cada vez que ia para um estudo, ela tinha desejo demais. Cada vez que ia estudar a palavra de Deus, o desejo aumentava. Eles continuavam. A palavra perseverar é continuar. Eles continuavam. Nos nossos dias entrou um espírito ruim no meio da igreja, que a igreja foi tomada por uma inveja terrível, que começaram alguns irmãos julgar aos irmãos que tinham esse interesse de aprender a palavra de Deus, de estudar, de continuar estudando. E tinha indiferença no meio da igreja. Graças a Deus que está mais um pouquinho, está ficando um pouquinho plano as coisas, mas era terrível isso aí. Aí começou. Aí os irmãos começavam, não tinha oportunidade, já não tinha mais aquele abençoa Jesus. Já era criticando a crítica. Começou a tomar conta do coração, invadiu o coração dos irmãos, e os irmãos começaram agora a ver com indiferença aqueles que tinham prazer na doutrina, prazer em aprender. A doutrina nada mais é do que uma aprendizagem, do que um ensino. Então, essa igreja, irmão, ela era rica nisso aí, em perseverar. E a outra coisa que ela era rica, ela também era rica na comunhão, irmãos. Na comunhão. O pastor Walter, ele colocou um lema, né, agora aqui, né? É um lema no caso, né? Não é um tema, é um lema, né? Uma igreja unida, né? Vivendo o amor de Deus. Irmãos, não existe. A maior arma da igreja é a comunhão, irmãos. Está aí um propósito feito pelo nosso pastor. Propósito de nós orar para Deus curar. Eu já vi aqui nessa igreja? Vi. É por isso que todas as vezes o irmão Guedes diz que Deus gosta de operar milagres nessa igreja, porque eu vi operar. Eu vi Deus operar muitos milagres aqui. Não foi poucos milagres não, foi muitos. Muitos milagres. E essa igreja, ela tinha um poder muito grande. Era uma igreja que a comunhão dessa igreja é tão grande, quando a gente vai olhar os relatos, a história, alguns comentaristas que comentam, que alguns comentaristas dizem que foi a única fase da igreja que ela viveu o que Jesus ensinou. Eles viviam como se cada um fosse o outro. Você entendeu, Cid, que comunhão? Eu vivi a minha vida como se eu fosse você. A comunhão era tão grande entre eles, irmãos, que ele vivia dessa forma. Há um comentarista, não sei se é Matthew Henry, que ele diz que a única igreja que viveu o que Jesus ensinou, que foi o que o pastor Zé Dias acabou de ler, amando uns aos outros como a si mesmo. Ele diz que essa igreja ela foi capaz
de viver por muitos anos ainda. A igreja primitiva não foi só que leu aqui esse versículo e a igreja acabou, não. A igreja viveu muitos anos. O primeiro concílio de Nicéia aconteceu já no ano 305, se não me foge da memória, depois de Cristo. Então a igreja viveu muito tempo, essa igreja. E essa igreja, ela também tinha esse poder, irmãos. O poder da comunhão. Irmãos, é muito forte a comunhão. Veja que a Bíblia diz que um cordão de 2 dobras, ele é mais difícil de quebrar. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer aí? Que nós temos que ter comunhão, irmãos. Mas infelizmente o difícil da nossa vida é que o espírito de Caim, ele reina no meio de nós, e reina com força. A igreja é tomada por um espírito de inveja, irmãos, que cada um, ele só quer se realmente ele estiver em uma posição. E o interessante dessa igreja aqui é que nós não vemos a igreja indo em busca de alcançar um cargo lá. A Bíblia diz que ela ia em busca de fazer o quê? De aprender a doutrina dos apóstolos. E quando isso começou a fugir da igreja, a igreja invadiu no meio da igreja um espírito de inveja miserável, que a igreja, irmão, foi perdendo essa essência da comunhão. Foi perdendo a essência da comunhão. E as coisas foram ficando difíceis. E hoje a gente diz, será que isso ainda acontece como aconteceu nessa igreja? Porque eu vou relatar ainda um pouco do que aconteceu na igreja. Eu não cheguei ainda a terminar o primeiro versículo que a gente leu. Há muitas pessoas perguntando. Eu cheguei a dizer, quem foi que nunca mais viu a gente expulsar demônio dentro da igreja? Eu já vi, mas quem foi que nunca mais viu isso aqui? E por que é que isso não está acontecendo? Quem poderia responder um negócio desse? Por que isso não acontece mais no meio de nós? Foram-se embora os demônios? Sabe o que foi isso, irmão? É que nós fomos perdendo a essência da comunhão. Fomos perdendo a essência. O que acontece? Fomos dando espaço para que eles ficassem à vontade. Quando a igreja está totalmente unida, vivendo o amor de Deus, como o nosso pastor aqui trouxe esse lema para nós, e nós precisamos, irmão, que isso seja verdadeiro. Nós vamos prosperar espiritualmente. Nós vamos ver acontecer o que a Bíblia fala. Nós não vamos ficar somente sendo ouvinte. Nós vamos ser ouvinte, mas nós também vamos ver acontecer. Uma igreja que perseverava, ou seja, não desistia, irmão. Eles não desistiam da comunhão. Mas ela tinha outra arma nessa igreja forte. É que ela também perseverava nas orações. E não posso negar de falar isso aqui, é uma coisa que ao longo dos anos aconteceu, que nós fomos vendo acontecer, e a gente não pode chegar assim e culpar o nosso pastor. Por exemplo, hoje nós só temos culto sexta e domingo, não é? Nós também não temos mais consagração de jovem. Vocês já observaram que no longo dos anos as coisas foram mudando? Nós já não temos mais consagração de jovem, nós não temos cultos na quarta-feira. Aí alguém pode dizer assim, rapaz, esse pastor até isso... Não, irmão, não foi o pastor que tirou, não. Sabe o que aconteceu, irmão? É que os cultos de quarta-feira era 3, 4 pessoas e o órgão que estava escalado. E os que não estavam escalados não estavam aqui na igreja. Ou nas igrejas, né? Vamos falar assim, não falar só na igreja ou nas igrejas. Sabe por quê? A essência começou a se perdendo. A perseverança foi se perdendo. A Bíblia diz que eles perseveravam, ou seja, continuava. Mas também as orações. O que era o trabalho de consagração do jovem? Era um trabalho de oração. Mas com o passar dos tempos, as coisas também foram mudando. Já não tinha mais a oração. Aí, só cantar. Cantar é bom? É, irmãos. É muito bom cantar. Mas quando a gente vai olhar, entre cantar e orar, a arma é a oração. É a oração que faz com que Deus dê talento, voz, sabedoria e poder para cantar.
Eles tinham isso, eles também perseveravam nas orações. Está aí. O pastor está com um propósito. Será que realmente a gente está fazendo o propósito? Eu decidi mudar o horário para tentar fazer. Por quê, irmãos? Porque eu não posso assim, ficar também muito tempo sem se alimentar, porque depois da miserável da Covid, a minha glicose começou a subir. E quando a glicose sobe, ela dá tontura, e eu dirijo. Eu não posso estar dirigindo tonto, e já aconteceu de dar tontura, eu dirigindo. Está entendendo? Porque quando ela vai ficando vazio o estômago, ela começa a subir. E quando a glicose começa a subir, ela começa a fazer um bocado de coisa com a gente. Tontura, infarto, dor, dá dor. E a gente, então eu mudei a forma de cumprir com o propósito do pastor. Agora, tem uma coisa que eu não parei de fazer e nem vou parar, porque aí eu não posso parar e nem nós podemos parar. Sabe de quê? De continuar perseverando em oração. Temos que perseverar em oração, irmãos. Cada dia está estreitando, não está estreitando? Eu costumo dizer, quem conversa comigo sabe, eu não creio, irmãos, que Jesus venha arrebatar a igreja, todo mundo só numa boa, só luxando, não. Já veio a Covid para dar um primeiro sinal. Eu não creio que será, não. Por que, irmão, você não crê? Porque se você for olhar na Bíblia, todas as vezes que ele veio socorrer o povo, ele veio como? O povo estava o quê? Sofrendo, irmão. Sofrendo. E nós já começamos. A infração não é só no Brasil, não. Todo mundo só quer condenar o Brasil, mas é no mundo. A infração é no mundo, é o quê? Tudo mostrando que Jesus vai vindo. E o que é infração? Com infração alta, aperto. Ausência de pão. Por que não dizer ausência de tudo? Mas nós temos que fazer o quê? Perseverar nas orações. Perseverar, irmão, até Jesus voltar, perseverar. Outra coisa que existia nessa igreja, era uma igreja que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Ou seja, será que nós não desejamos ver os nossos pastores orar e Deus operar milagre instantaneamente? Será que nós desejamos isso? A igreja, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Irmãos, a promessa não foi só para os apóstolos, a promessa não foi só para aqueles crentes daquela época, a promessa foi a ele, a vós e a nós outros, até os confins da terra. A promessa foi. Porque nos nossos dias, eu já contei aqui, não canso de contar que eu já vi Deus fazer milagre, aqui na nossa igreja. E nós sabemos quem é a irmã. Estava aqui numa cadeira de roda. Por isso que eu digo que Deus tem prazer em fazer milagre aqui. Quem lembra? A irmã andou. Foi na gestão do pastor Zé Dias? Não, foi não. Samuel ainda estava aqui, Samuel Júnior. Aqui, a irmã andou. Quem lembra? Ninguém lembra? A Edinha lembra, a irmã Maria lembra, a irmã Dora ali se lembra que ela voltou para cá para lembrar disso aí. Aqui, ó. A irmã estava aí na cadeira de roda. Hoje anda. Aqui na nossa igreja, irmãos. Paralítico andou. Agora, o que aconteceu? Não sei. Será que a igreja perseverava mais? Nesta noite, o Espírito de Deus está chamando a gente para perseverar, irmãos. Perseverar. E Deus mandou um pastor que gosta de ensinar. Ele tem prazer em ensinar. Então é motivo para a gente perseverar no ensino da palavra de Deus. Na comunhão, nós não podemos deixar esse tema cair. Esse lema é um lema, na verdade, não um tema, é um lema. Uma igreja unida, vivendo amor, nós não podemos deixar isso cair. Nós temos que cada dia mais buscar, perseverar, persistir, continuar, e também as orações. E a outra coisa é o temor. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais. Outra coisa importante para nós. Sabia, irmãos, que
O temor está fugindo do meio de nós? Está fugindo. Às vezes os pastores ensinam, mas quando às vezes do portão para fora diz, eu não faço, faça quem quiser, agora eu não. Você sabia que já complicou dos sinais e maravilha acontecer? Já. Oxe, uma pessoa disse isso já. Paulo disse que é necessário que todos estejam. Se esse aqui estiver ruim, Paulo diz que todo o corpo vai sentir. E a igreja é o quê? Um corpo. É considerado um corpo, aonde Cristo é o cabeça. Então nós precisamos estar todos sarados. Todos saradinhos da Silva. Então, nós precisamos perseverar também em temor. Temer, irmãos. Não há mais temor, às vezes, na igreja assim. O que eu falei é muito sério. Eu não vou insistir aqui, que isso é coisa para o pastor estar falando, né? Eu não vou insistir. Mas é verdade isso aí que eu falei. Às vezes o pastor ensina algo, aí lá fora, quando sai, 2 ou 3 dias, faça quem quiser. Agora eu não vou fazer. É verdade? É mesmo? É verdade, Cid? É verdade, irmãos. Nós precisamos também perseverar em temor. Temor não é ter medo, irmãos. Temor é um respeito diferenciado. É aquele respeito que eu respeito aqui, mas eu também respeito lá fora. Aonde eu for, não, opa, o meu pastor não ensinou assim. Nós precisamos confiar nos homens de Deus que está para nos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos disso aí, mas às vezes o problema é que tem muitas pessoas que hoje é mais sábio do que os pastores. Aí às vezes acontece isso. Isso é ele, mas eu vou fazer. Tem que perseverar no temor. Tem que respeitar, irmão. Se não existe isso, não existe nem sinais e nem maravilha. Você já imaginou uma igreja que respeitava os pastores ao ponto que alguém levava, irmão, o enfermo para fazer o quê? Quando ele passasse, olha, irmão, só que temor. A Bíblia não diz que a sombra de Pedro curava. Eles criam dessa maneira e temia Deus ao ponto de crer que a sombra de Pedro ia curar os enfermos. Água. Entendeu? Eles criam, não é? A Bíblia não diz assim, que a sombra de Pedro cura, não. Era eles que criam. Olha só o temor que eles tinham e o respeito. Eles criam de uma forma tão grande, irmão, e perseveravam nisso, que eles criam que quando Pedro passasse, onde ele passasse, a sombra dele ia curar o enfermo. E nós precisamos ter esse temor. Nós precisamos respeitar o nosso pastor dessa forma, de crer, de acreditar que ele realmente são Deus dessa forma. Era assim que eles criam. Uma outra coisa, chega ligeiro aqui, me socorra. Uma outra coisa que existia nessa igreja é que todos criam e estavam juntos e tinha tudo em comum. Irmão, você já imaginou isso aí? Eles, além de crer, eles estavam juntos. Agora a Bíblia não diz, irmãos, que eles dormiam numa casa só. Você sabe o que é que significa esse junto? Era que se eu pensasse que através do pastor Walter, que é o nosso pastor aqui, Deus vai curar, os demais acompanhavam também, pensavam do mesmo jeito, estavam junto, pensando do mesmo jeito. E eu lembro-me que tempos passados, a gente encontrava os jovens discutindo sobre a palavra de Deus. Mas hoje nunca mais eu encontrei um jovem discutindo sobre a palavra de Deus. Agora eu já encontrei jovem dizendo, tu viu a série? Aquela série está demais. Não é diferente? É diferente. Está junto? Está não, porque eu não gosto da série, então não está junto. Ai, eu não gosto da série, então não está junto. Está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não gosto da série. Aí eu não estou junto, irmão. A Bíblia diz que eles estavam juntos. Ou seja, a doutrina era boa, ele saía comentando um com o outro. Amanhã eu quero estar de novo. Eu não sei se era todos os dias, mas eu vou ilustrar a coisa aqui que é todos os dias. Ensinava hoje os apóstolos, aí eles já iam dizendo juntos, já iam comentando, amanhã eu quero ir de novo. Aí o outro dizia, eu também vou.
eu também quero estar lá. E o outro dizia, eu também vou. E estavam juntos, irmão. Sabe o que significa isso? Era que eles estavam juntos, não era porque dormia na mesma casa, morava na mesma casa. É porque eles tinham pensamentos iguais. Quando um pensava em Deus, o outro pensava também, só queria Deus, Deus. Agora eu pergunto, eu cansei de ver nessa igreja aqui, no corredor, jovem discutindo sobre pregar, sobre a palavra de Deus, sobre a lição da escola dominical. Hoje eu não vejo, eu vejo discutindo sobre a série. E na série eu não estou junto, então, não está junto, todos juntos, está separado. Está separado. Está separado, não está junto. E se não está junto, não tem nem sinais e nem maravilhas. Não está junto, não tem sinais e nem maravilha. Eu lembro-me que antes, assim, aí dizia, vai pregar um pregador de tal canto, irmão, alugava-se carro para estar lá naquele lugar do pregador. Hoje pode pregar o pregador que quiser, se não for convidado assim, se for, por exemplo, vai ter uma cruzada. Aí está convidado a quinta região, aí vai jovem, vai senhor, e vai a senhora. Mas antes não, dizia, tem um pregador tal que ele vai passar em tal canto. A igreja juntava-se, alugava até carro assim para ir, para ver. Eu quero ver se hoje acontece. A não ser que seja escalado. Não acontece, irmãos. Não tem mais isso. Então, a igreja primitiva, ela perseverava, ela continuava. Não somente nas orações, e nem na doutrina, mas ela também continuava, sabe o quê? No partir do pão. Ou seja, eu disse aqui domingo, para os que ficaram para tomar Santa Ceia depois, que a Santa Ceia, Jesus chega a dizer, ele diz, eu desejei muito tomar convosco. Aí ele, desejei, se você for ver a expressão, irmão, chega daquele negócio dentro da gente, ele diz, desejei muito. Fazer o quê? Tomar convosco essa Santa Ceia. Por quê? Jesus sabia que ele ia se separar. E só ia tomar outra vez agora, ele disse, está lá no texto. Lá, se nós perseverar, para chegar lá e tomar com ele outra vez. E o que foi que eu disse aqui domingo? Que a Santa Ceia é preciso se desejar. Não é tomar domingo, aí passou o mês todo e esqueceu, não. É tomou domingo e já está desejando a tomar de novo. Ou seja, eles também perseveravam no partir do pão. A igreja primitiva também perseverava no partir do pão. Então, existia o desejo. Tomou domingo, eu já quero tomar de novo. No outro mês eu quero estar tomando. Antigamente, o pastor Zé Dias sabe disso. Existia um culto de preparação, né? Irmão, que preparação? A Santa Ceia tem que ter preparado já agora. Tem que estar preparado para outra Santa Ceia, não é assim? Já tem que estar preparado agora. Ou seja, Jesus disse, desejei muito. Então o que Jesus estava dizendo? Que nós temos que desejar. E eles também perseveravam no partir do pão. A igreja também estava junto disso aí. Aí depois vem essa parte aqui, que diz que eles vendiam tudo. Eu já dei uma explicação aqui, mas hoje eu trago outra a respeito dessa aí. Com a ajuda de Deus, eu comecei a conversar com os amigos, e eu descobri, irmãos, que o próprio Deus foi quem colocou no coração deles, através de um amigo que eu consultei. Ele disse que chegou ao ponto de descobrir que foi o próprio Deus que colocou no coração deles a vender tudo. Por quê? Aí eu achei interessante, irmãos. É porque Deus, na sua onisciência, sabia que eles iam ser perseguidos. E eles não iam precisar das casas mais, porque ia ter que correr. Ia ter que correr. Já sabia. Agora, vocês sabem por que Deus permitiu que ele realmente acontecesse isso? Porque eles começaram a perseverar, mas depois começaram a achar que só deveria ficar em Jerusalém. E a ordem não era para ficar só em Jerusalém. A ordem não era para ficar só em Jerusalém. A ordem era para ir mais adiante. Mais adiante. Aí Deus começou, a gente vai ver no final do texto, que Deus gostava tanto da igreja, irmão. Todo dia acrescentava os que haviam de ser salvos. Ou seja, a gente não sente alegria quando alguém é salvo?
A maior alegria da igreja é ver a igreja alcançar umas para... Aí Deus gostava tanto da igreja, que Ele começou a cada dia a convencer, porque é o Espírito Santo que convence, irmão, os corações para aceitar Jesus. Não é a gente não, a gente só prega, só ensina. Mas a missão de convencer não é minha nem sua, é do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Deus gostou tanto que a cada dia acrescentava à igreja os que havia de ser salvo. Só que, irmãos, você vê só, a igreja já começou com mais de 3.000 pessoas. A cada dia Deus acrescentava à igreja. Você já imaginou que tamanho estava essa igreja? Só que eles foram perseverando, mas depois ele teve um pouquinho de coisa que aconteceu na vida dele, foi que eles ficaram em Jerusalém. Ou seja, quem é que não gosta da igreja de Jaqueira? Nós gostamos, né, irmão? O banco aí tudo bem arrumadinho, né? Aí começa a gostar, e Deus está dizendo, mas eu quero você em tal canto. Em tal canto. E a ordem estava escrito, irmão. Jesus já tinha determinado que a ordem era para ir até os confins da terra. Aí eles começaram a ficar, irmão. Aí Deus propõe no coração deles, eu achei muito interessante isso aí, concordei, de eles venderem as propriedades e entregar os apóstolos. Eles venderam. Mas era que Deus sabia que eles iam ser perseguidos. Não ia ficar um. Não ficou um, irmão. Todos teve que fugir, foram os que morreram. Aí o evangelho começou a se expandir. Aí chegou até aqui na Xande Jaqueira. Foi preciso. E isso traz uma lição muito grande para nós. Nós ficamos todo fofinho quando é festividade. E às vezes até ainda dá uma arranhadazinha assim com um lido assim, que nem o Cid, bonitão assim. Essa camisa aí está muito feia. Irmãos, ficamos todo fofinho, mas os dias estão se cumprindo e nós precisamos perseverar também em ganhar almas para Cristo. Nós temos, irmãos, que tomar como exemplo aqui, essa parte aqui, que eles estavam todos juntos e tinha tudo em comum. Nós precisamos aprender o que é isso aí. Vocês sabem o que era que esse em comum que eles tinham? É que eles não tinham, assim, esse tudo em comum. Quando você vai olhar, eu consultei alguns amigos e eu concordei com a opinião de alguns, é que eles não tinham, irmãos, apego no bem material que ele tinha. Tudo para eles era comum. Tinha tudo em comum. Tudo era comum. Não tinha negócio de... Irmãos, eu presenciei, irmão, pessoas que eu não vou citar aqui, mas ainda vou dizer que foi do nosso ministério. Eu ainda vou ter coragem de dizer isso. Depois não sei o que o pastor vai dizer, mas eu não disse que eu tenho coragem de dizer as coisas. O irmão sabe disso que eu tenho, né? Eu não vou dizer a classificação da pessoa, mas eu vi pessoa discutindo, que até hoje me entristeceu, e eu ainda torço para ficar congregando em outro canto, nem congregar aqui. Oi. Discutindo, eu presenciei, bem assim pertinho, eu assim só olhando, e o cara discutindo, eu tenho que comprar, meu irmão, um Honda Civic. E comprou, viu? Isso me entristeceu. E estava discutindo. Por que me entristeceu? Porque eu não tenho desejo de possuir um Honda Civic. Não é que eu tenho desejo, não tenho não mesmo desejo. Agora eu posso até possuir. Agora ficar desejando, não tenho não. Agora eu vi pessoas que não era para estar fazendo aquilo e eu vi fazendo, discutindo. E eu ainda ouvi mais outra, né? Que alguém discutiu pela USB. E depois o camarada estava de USB. Aí eu perguntei, que desejo é esse? Será que era o mesmo desejo daqui? Será que realmente esse desejo é em comum? É comum isso aí, qualquer coisa? Não. O desejo dele estava centralizado naquilo, porque ele estava... Ele já disse mais, irmão, o que me entristeceu era porque estava sentindo inveja, que alguém tinha comprado e ele tinha que comprar. E é pessoa que para mim me entristeceu, que não quero nem que congregue aqui. Eu não tenho nem prazer em... Ô irmão, mas é pecado possuir? Não, mas é o que eu ouvi, que para mim é pecado.
Porque eu não vi o camarada brigando e discutindo para ganhar almas para Jesus. É quando a Bíblia considera a gente sábio. A última vez que ela considera a gente sábio é quando a gente ganha alma para Jesus. Não ganhou, a Bíblia não considera a gente sábio. Só considera como servo inútil e como trapo de imundícia. Ainda tem mais essa. Está na Bíblia. Só quando ganhamos. Eu não vi, e a discussão não era essa. A discussão não era o que o nosso pastor está querendo aqui fazer e está cobrando da igreja. Um propósito para Deus curar. Não era isso. Era uma discussão para comprar o carro que tinha. Olha, isso já faz tempo, viu? Logo no aparecimento do carro. Estava discutindo, fulano comprou e eu vou comprar também. Eu tenho que comprar, dizendo a outra. Eu dizendo, meu Deus do céu. E eu querendo que ele dissesse assim, eu tenho que ganhar almas para Jesus, mas ele não ouviu de jeito nenhum, só ouvi isso aí. E depois eu ouvi outro pelo SV e comprou esse. Esse comprou também. Todos os dois comprou e todos os dois eu presenciei. Isso me deixou triste. A igreja também, para ela, a igreja primitiva, tudo era em comum. Ou seja, ninguém tinha, irmão, eu tenho isso aqui, aí menosprezava o que não tem. Eu tenho isso aqui, mas não, tudo para ela é em comum. Aí Deus colocou no coração deles de vender tudo e entregar aos apóstolos. Mas era que Deus sabia que eles iam perseguir. Não deixe não. Deus dá tudo a você e depois de ser perseguido. Faça logo a obra de Deus antes que a perseguição venha, porque ela vai vir. Ela vai vir de novo, irmão. Vocês sabiam disso? A Covid veio e está escondida, né? Você já viu o nosso pastor presidente dizer que ela está escondida, né? Inclusive, foi 2 camaradas de coragem que eu ouvi falar da Covid no púlpito, é o nosso pastor Walter. Por isso que eu estou corajoso também, né? Porque você tem um pastor como escudo, né? É o nosso pastor Walter e o nosso pastor presidente. Ele fala com força e com coragem. Ela está camuflada, ela está escondida. Vai acontecer algo aí que ela vai, se acontecer, pode contar que ela volta. Não? E já disseram que ela vai voltar pior, né? Mas é porque eles sabem, elas são manipuladas. E já é uma perseguição isso aí, né? Sem contar que vai ter mais. Até porque a Bíblia tem que se cumprir, né, irmãos? Nós temos que saber disso. Então, vamos fazer o quê? Perseverar na doutrina. Que perseverando na doutrina a gente fica mais forte. Vamos perseverar na comunhão, porque um cordão de 2 dobras não se curva, nem se quebra fácil. E vamos perseverar em quê? Nas orações. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E vamos, irmãos, recolher aquela oferta do leal. Vamos recolher aquela oferta do leal. E lembrando aos irmãos, o projeto Semear, irmãos. O nosso pastor quer viajar dia 24. Os irmãos pegaram um carnezinho aí. Os irmãos, abram seu coração para contribuir. Enquanto Jesus não volta, né? E ele dá a oportunidade da gente ter o melhor na congregação, vamos ter o melhor. Nenhum canto da Bíblia está dizendo que é pecado. Mas antes está dizendo que era necessário investir. Deus, irmãos, lá no livro de Ageu, Deus faz uma cobrança tão grande sobre isso, a gente investir na casa do Senhor, que ele diz que os camaradas lá não estavam investindo na casa do Senhor, só estavam investindo nas suas próprias casas, estavam até brigando, que nem os camaradas que brigaram para comprar um Honda Civic, e o outro para comprar um SV, eles estavam brigando lá, ele disse, descomode não, que eu vou acertar vocês, eu vou mandar um vento, olha só um vento, que o que vocês vão ganhar, vai ser como se botasse num saco furado, vocês vai sumir, porque vocês não estão cuidando da minha casa, estão cuidando só da de vocês. Então, é bíblico cuidar da casa do Senhor. Então, os irmãos contribuam com alegria, não só com a oferta do leal, como também com aqueles carnezinhos que os irmãos pegaram, porque o nosso pastor, dia 24, está viajando para o Recife. Inclusive, ele está convidando alguns irmãos, né? Ele até me chamou, eu preciso até falar com um irmão aí que ele mandou falar também, para essa viagem. Então, que Deus abençoe os irmãos continuem perseverando na doutrina. Deus mandou um pastor, irmão, para nos ensinar. Se tem um homem que tem prazer de ensinar no nosso ministério, nós tivemos o privilégio de ter 2 homens aqui que ensinam. Nós tivemos também um greguinho, que nele diz, mas que amava a igreja com amor muito grande e ama até hoje, não deixa de jeito nenhum, sempre quer estar junto da gente.
O que eu gosto dele é que ele tem que estar juntinho, juntinho. É que essa igreja realmente tem que conservar o lema que foi dado a ela. Não pode perder de jeito nenhum. E a prova está aqui, ó. Não quer separar da gente, não corta nem a pau com o umbigo, não, porque aprendeu a amar a igreja e a igreja amou ele, irmãos. A nossa igreja ama muito o pastor Zedinho. Então temos que seguir com o lema, uma igreja unida, vivendo o amor de Deus. Então vamos contribuir para o leal em nome de Jesus, que lá está os velhinhos também, né? E depois no carnezinho, os irmãos, não esqueçam que o nosso pastor, dia 24, vai viajar para mudar a cor dos bancos. Enquanto Jesus não voltar, a Bíblia não resiste a nenhum pecado sobre isso, mas antes manda a gente investir na casa de Deus, amém?